Muito boa tarde, meus amigos, bem-vindos. Estamos aqui para mais uma quarta às 4. Vou chamar o meu amigo Vítor Bacalhau para se a conversa. Hoje temos preparado como tema as 5 coisas que gostávamos que... Oh, boa tarde, Sr. Vítor, está bom? Olá, como está? Tudo bem? Está bonzinho. Muito agradável a sua presença. Está. Estava aqui a dizer aos nossos amigos que hoje temos como tema de conversa as 5 coisas que gostávamos de saber ou que nos tivessem dito ou whatever, quando começamos. Se calhar até nos disseram e nós não ouvimos? Sim. Nós, se calhar o mais certo é que gostávamos de saber. Gostávamos de ter posto em prática. Exatamente. E eu estava aqui a escrever e custou-me imenso, porque eu pensei, pá, não tinha assim tanta coisa quanto isso, que eu tive conselhos incríveis. Eu tive a sorte de ter uma série de amigos mais velhos, que, tal como tu também, o nosso percurso acaba por ser mais ou menos semelhante. Apesar do meu ser mais misterioso do que o teu, porque tu tiveste muitos amigos que já tocavam e vias logo a coisa em prática. E o meu, eu sabia que eles tocavam, mas não era à minha frente. Tocavam pelo país todo. Tu era gente, sei lá, o Miguel Pedro do João Morta, o Adolfo. Era tudo gente que eu sabia que tocava e que estavam na música, mas eu não via a coisa acontecer. Era mais misterioso, mais enigmático. Eu cheguei a ter mesmo... Era malta que tocava e que até já o fazia semi-profissionalmente ou profissionalmente e que até se sentava para mostrar coisas já. Exato, pois, é fantástico. É uma cena muito mais hands-on. Eu tive isso mais tarde, ou seja, quando comecei a tocar, depois comecei a ter mais gente. Pá, mas lembro-me de um conselho que um amigo meu me deu, que era um amigo meu jornalista, do metal, e que ele disse, pá, nunca ligues ao que o público te diz no fim dos concertos, porque vais ter sempre alguém a vir ter contigo a dizer que tu és altamente e que tocas para caraças e que é o melhor concerto que ele viu na vida. Pá, mas isso é só aquele gajo. Nunca te deixes levar por essa cena. E esse foi um mega conselho. E então andava aqui a tipo, como é que eu... 5 coisas que a mim disseram coisas incríveis realmente. Desde muito cedo que eu fui em direção a coisas muito interessantes. Mas depois comecei a escrever tipo, ok, esta era fixe, esta também era fixe. Depois começaram a vir todos. Eu tive aqui, ainda foi há bocadinho de manhã quando acordei, é que me sentei realmente para meter a lista no papel
E primeiro estava difícil, depois também vieram assim uma série deles, Ok. alguns relacionados uns com os outros, mas também tenho aqui uma série de coisas. Queres começar tu? Posso começar? Eu já tenho a mais até, portanto, Pois, eu tenho também aqui tenho uma uma série só. deles numa de... Então, vamos, mas se calhar começávamos por os 5 que são mesmo assim. Pronto, eu importantes. tenho aqui algumas numa de não repetir os que tu possas dizer, porque provavelmente temos aqui É, coisas boa. parecidas. É possível. Portanto, se tu disseres algum destes, eu não digo. Que é para não fazermos perder tempo aqui aos nossos estimados ouvintes. Isso. Não é ouvintes, é espectadores. Espectadores com o Espectadores. Agora é o acordo ortográfico. Olha, se calhar eu fiz um vídeo agora, mesmo há pouco tempo, sobre o Cage System e gostava de ter sabido isso. Nunca ninguém me explicou o Cage System. Eu sempre ouvi falar disso, nunca soube o que era. E também daí ter feito o vídeo, porque achei que provavelmente muita gente não sabia bem o que era. E gostava, acho que isso me tinha dado um jeitaço se eu tivesse entendido o raciocínio do sistema mais cedo. Tinha-me facilitado a minha vida em muitos por cento, em muitas centenas por cento. Porque realmente é um desmistificador do braço da guitarra, da cena toda, da lógica toda do comportamento da guitarra. Acaba por ser um... E eu já uso isso há montes de tempo e agora ao fazer o episódio ainda percebi que ainda uso mais do que eu achava que usava. Porque Exato. nunca tinha associado a certas coisas. Havia coisas que eu tinha noutras gavetas e agora tipo, não, peraí, isto também é desta gaveta. Peraí, isto também é... Portanto, acho que essa teria sido um grande boa kick. ferramenta. Sim, em termos de desenvolvimento do meu instrumento e da minha abordagem ao instrumento. Porque, contrariamente a muita gente, por acaso não sei qual é, nunca falamos sobre isso, mas não sei qual é a tua... Há dois tipos de músicos. Há os músicos talentosos e há os músicos que trabalham. Não é? Há gente que nasce com o talento e que aquilo é tudo fácil. Qualquer merda que pegam, qualquer instrumento... Pá, eu lembro do meu primo, o Ragid, que tocava comigo nos Big Fat Mama, ele sentava-se na bateria, tocava, era altamente alto groove, tocava baixo, era alto groove, tocava guitarra, tudo esquisito, tipo, tocava baixo com o polegar em cima, Sim. tudo errado tecnicamente, mas o som era incrível. E eu nunca tive essa facilidade, nunca fui aquele gajo que se senta ao piano e faz umas cenas e que se vai para a bateria e faz umas cenas. Sempre fui muito mais, o que eu sei na guitarra é sempre muitas horas daquilo. Portanto, eu estou mais na linha do músico trabalhador do que do músico talentoso. Por exemplo, o Nico é um bom exemplo. É um gajo muito mais talentoso do que trabalhador, apesar de também ser muito trabalhador, mas ainda agora estávamos a gravar uma cena para Nick Drums and Blues e o gajo faz uma linha de baixo e é uma linha de baixo incrível. Tipo, ele se calhar vai mandar ao Cardo, opa, esta para mim também já dá para o disco. Mas pronto, depois o Carlos fez uma cena mais fixe, obviamente. É um baixista também do caraças e fez a coisa fixe. Mas o que o Nico fez já era era super aceitável. E eu não sou nada esse gajo do... Se eu fosse baterista, eu não fazia uma linha daquelas de baixo, de certeza. Exato. E portanto o Cage System tinha-me ajudado muito a ser mais rápido na aprendizagem da guitarra e mais desmistificador, porque eu durante muito tempo fiquei agarrado às escalas, o que é certo tocar neste sítio, o que é não sei o quê, e acho que o Cage ter-me desbloqueado muito mais coisas mais cedo. Eu também levei uma saboadela de Cage do caraças. Enquanto estive em Londres a estudar, havia uma disciplina que era um fretboard skills. Teria piada se a disciplina te chamasse Cage. Bom, mas olha, podia, não se chamava Cage, mas era só Cage, basicamente. Era fretboard skills e era só escalas, acordes, arpejos, tudo como o Cage, tendo o Cage como ponto de partida. Portanto, e fez mesmo diferença realmente na minha maneira de ver o instrumento. Claro. Ter visto que aquilo tudo encaixa assim daquela maneira. E realmente, agora, nunca tinha pensado assim dessa forma, mas realmente, ou se calhar já tinha pensado e já me tinha esquecido agora. Mas realmente, se tivesse tido isso mais cedo, melhor tinha sido. É um bom... eu vejo que eu fiz o episódio há, não sei, 2, 3 semanas, 4 semanas, não faço ideia. E desde que fiz o episódio, eu próprio já melhorei. Ou seja, as coisas clarificaram-se e eu já sabia isso e já usava isso. Portanto, eu fiz um episódio a explicar isso. Não fiz um episódio a aprender isso, mas ao estar a debruçar-me sobre o assunto, ainda e é daquelas cenas de
de queimar a pestana, né? É aquele trabalho Sim. chinês que tens mesmo que estudar, não é? Aquilo não é assim daquelas que vêm intuitivamente ou nada que se pareça, é mesmo. Não é Tens que nada meter as horas. intuitivo. Tens que meter as horas lá. Não é nada intuitivo e é muito, como dizem os ingleses, overlapping, não é? Tens muita, como é que se diz, sobreposições, ou tens muitas coisas que o ré muitas pode ser um camadas. dó, pode ser um sol, não é? Tipo, o shape do ré é o D-shape, Pois. está presente na forma do C-shape também. Todas as formas são quase que se misturam umas com as outras, que é essa a cena do Cage, realmente é. Estás sempre com pontos de passagem de uma forma para a outra, de um sítio do braço para o outro. A questão também é essa, não é só a questão de aprenderes as shapes, é também perceberes portanto, a lógica da cena toda do Cage. Que às tantas pode ter várias maneiras várias interpretações, né? Várias maneiras de forem para. Eu acho que é no fundo como os pianistas veem o teclado, que é assim, um teclado para um pianista deste tamanho, que é uma oitava, as outras são todas iguais. O Cage é isto para a guitarra, é tipo, é só isto a guitarra, é só estes shapes, é esta progressão, estas modulações, depois se mudas de tom, passas mais para a esquerda ou mais para a direita, mas é só isto, não é? E pronto, acaba por ser um conceito super poderoso, é pouquíssimo divulgado, eu acho. É uma cena. Não sei, talvez. Pai, eu tive aulas de guitarra, nunca ninguém me falou disto, daquelas cenas. Pois. Como é possível? Por acaso não sei há quanto tempo é que surgiu, e onde, ou por quem. Eu até acho que o Cage System é o fundamento da afinação standard, ou seja, é o que viabiliza a afinação standard. Esta afinação existe por causa dos acordes. A afinação standard é uma afinação que possibilita acordes. Há sempre um afterthought, né? Há de ter vindo sempre depois não sei. Da afinação. Não sei. Não sei se eles não estabilizaram nesta afinação por ela ter o Cage. Porque, por exemplo, a da Adegada é super interessante, mas é interessante para Ré. Mudas de tom e já é filme. Sinceramente não faço ideia, já teríamos que andar aqui em suposições. Se calhar podíamos pesquisar essa cena e falar disso se calhar num episódio só sobre Cage, depois isso é fixe. Sim, eu acho é que as outras afinações que existem, por exemplo, o Tom Coyle é um gajo que faz uma série de coisas, usa afinação em quartas, tudo. Tudo em quartas? Sim, o Si não é um Si, é um Dó e depois tem um Fá sustenido. Ou Fá. Exato. Fá. Ou seja, todos os acordes de guitarra com barra já deixam de existir, porque tu deixas de ter oitava na corda Mi. Eu acho que a afinação da guitarra foi chegando aqui porque é funcional, é muito funcional esta afinação. As outras são fixes para tocar naquele tom, ou com cap, não é? Tipo um Open E ou um Open D é fixe para tocar em Open D. Tudo que mudes, se tocares em Fá sustenidos, é Mas há gajos que tocam, pronto, está sempre tudo, não é? Sempre aquele gajo que eu te falei aqui há uns tempos, o Joey Landreth, toca em Open C, que é igual a um Open E, mas abaixo, e toca tudo. Não tem restrições nenhuma. O Derek Trucks também, não é? Sim, muito provavelmente não tem restrições nenhuma. É uma questão de aprender os truques daquilo. Não é tão... Claro. Perdes algumas coisas, não é? que são clássicas de guitarra. Exato, guitarrísticas. Que são clichês guitarrísticos. Exato. Então, e a tua primeira... Ora, a minha primeira, não tenho isto assim por nenhuma ordem, mas vou dizer pela ordem que tenho aqui. Foi assim a primeira que me lembrei. Que foi ouvir talvez mais estilos diferentes de música. Comecei um bocadinho tarde a abrir realmente os horizontes, a ouvir mesmo muita coisa diferente. E, bom, se calhar começava por dizer que não tenho arrependimentos nenhums, tal e qual como na vida. Na música também. E eu também tive essa dificuldade porque na realidade eu fui tive uma sorte do caraças, tive sempre altos conselhos, sempre soube ouvir. Nunca fui daqueles gajos que não ouve os outros, sempre pensei no que os outros me dizem, mesmo nos burros. Quando apanho daqueles gajos que são mesmo tipo, este gajo é um burro, man, tem um mente capto. Mas porquê que ele está a dizer isto? Estás a ver? Faço sempre esta... E portanto, se calhar, também ouvi bastante. Também consigo relacionar com isso que estás a dizer. Mas lá está, não tenho arrependimentos e todas as fases da minha aprendizagem na música tiveram uma razão de ser e às vezes o importante também é perceber quando é que já chega e quando é que estás pronto para passar para outra fase ou quando é que estás pronto para assimilar outras coisas.
E então começava a produzir isso. Mas, realmente, acho que se tivesse ouvido mais, numa certa altura da minha vida, se tivesse dado um bocadinho com a cabeça um bocadinho mais aberta para ter ouvido logo mais coisas, poderia ter tomado partido disso logo desde essa altura. O que também, às tantas, tem a ver com... Há certos discos, há certa música que convém que tenhas alguém também para te dizer: olha, toma lá e ouviste. Olha aqui, alta cena, experimenta só ouvir isto, que isto é brutal. E ele diz que, por exemplo, eu conto muitas vezes esta história, que quis começar a aprender jazz sem nunca ter ouvido um disco de jazz do início ao fim. O que não fez absolutamente sentido nenhum e que não não viu lado nenhum nesse... Diz. E não conseguiste. E obviamente que não consegui, não viu absolutamente lado nenhum. Obviamente que as coisinhas que fui tirando de lá foi quando comecei a ouvir o Kind of Blue, ou o Giant Steps, ou pronto, esses discos, os poucos discos que ainda assim ouvi de jazz, mas que de uma forma ou de outra me acabaram por influenciar. Né? Nem que seja a perceber, ok, não é isto que eu quero aprender. Exato, Portanto, exatamente. Ou seja, nós em Portugal temos um bocado este problema de, se queres estudar música pela universidade, tens que ir para clássico, para música erudita ou para o jazz. Agora já tem jazz. Quando eu estudava, quando eu tivesse a hipótese, não havia jazz sequer. Era só conservatório. Claro. E eu, como experimentei o conservatório e vi que aquela cena não era para mim, a certa altura achei que a grande cena era o jazz, mas vai saber, e eu nem tão pouco tinha ouvido um disco de jazz na vida. Pois. E, portanto, bom, isto para resumir aqui o ponto, acho que teria sido fixe realmente ter tido ter tido essa abertura desde mais cedo. Não aconteceu. Mas, portanto, aconteceu mais tarde. Não aconteceu logo, aconteceu mais tarde, naturalmente. Sendo que o teu mais tarde também não é muito realista, porque tu com 20 e tal anos já tinhas ouvido cenas. Não é assim tão tarde, não é? Não, pois, sei lá, estamos a falar... Não começaste a ouvir música aos 27 anos, tipo, a abrir os teus horizontes. Portanto, é um bocadinho irrealista essa tua frase, desculpa-me que te diga. Eu devia ter começado mais cedo, aos 3 anos eu já devia estar a ouvir Debussy. Exato. E música clássica até ouvi algum input. Mas, sei lá, o que eu te digo é que, para teres uma ideia, se calhar já te disse isto antes, quando comecei a tocar guitarra, eu não tocava guitarra, tocava riffs de Metallica. Né? E foi esse tipo de obsessão que ainda hoje carrego comigo em certas coisas na vida, que na altura, houve uma altura que era só ouvir e sacar riffs de Metallica. Houve outra altura que passei para uma altura de Dream Theater doida mesmo, que era só cena técnica, cena shred, cena dessa onda. Mas às tantas, lá está, teve que ser assim, para se chegar. E lá está, tudo o que apanhei nessa altura usei mais tarde, que foi a cena da técnica, né? E todas essas ferramentas que acabei por usar na mesma. No entanto, lá está, voltando ao ponto, acho que tinha sido fixe ouvir um bocadinho mais de música mais cedo. Diz aí o teu segundo. O meu segundo, estava aqui a ler os nossos comentários. O André Sá perguntou se o meu vídeo está em inglês ou em português. Está em inglês, porque o meu canal é todo em inglês. Porquê que o meu canal é em inglês? Pergunto a vocês. Porque em português somos muito poucos. E em inglês eu consigo chegar ao mundo inteiro, incluindo aos países que não falam inglês como língua mãe, mas é a língua universal, é o que é. Ainda bem que a língua universal não é alemão, porque senão eu tinha que aprender alemão. Que parece bem mais complexo. Ou mandarim. Okay. Mandarim, pois. Estava a ver só se temos aqui algum comentário assim mais... Estimados ouvintes, diz o Rui Grilo. O Rui Grilo fez rádio, portanto, ele deve ter esta frase muitas vezes. No entanto, em breve vamos ter o nosso canal de YouTube em português. Exatamente. Aliás, com jeitinho, eu vou tentar que este seja o primeiro vídeo do canal. Porque ele está no meu Instagram e eu acho que há uma hipótese de fazer um download deste vídeo e depois fazer um upload para o YouTube. Vamos tentar que este seja o primeiro vídeo disponível. O meu segundo, se calhar uma coisa bastante mais genérica, que é: se soa bem, está bem. Era uma coisa que eu gostava de ter sabido mais cedo. O gajo tem sempre aquelas cenas de... Porquê? Não, isto soa bem, mas não é, isto não está certo, isto está mal. Exato. Aquela cena de... Tanto que depois há sempre uma explicação qualquer teórica. Pois, é isso. Ou ninguém usa assim.
É uma explicação também, tipo, ninguém faz assim. Exato. Pois. Não é tipo, se ninguém usa acordes maiores em cima de não sei o quê. E eu aprendi isso mais tarde, até aprendi isso com o meu amigo Miguel Pedro, dos Mão Morta, que foi meu companheiro nos Munducão, é o fundador da banda Munducão. E o Miguel é super. Primeiro, é um compositor incrível, é cheio de ideias e altas canções que ele faz. E depois faz cenas completamente erradas. Acordes que não era suposto funcionar, em harmonias todas tortas, que não tem explicação. Eu não consigo explicar aquelas harmonias dele. Mas são altamente. E demorei algum tempo a ir... Como eu depois aprendi teoria musical, ou seja, comecei por aí, como é lógico, um gajo começa a tocar e soa bem, fazes, pronto. Depois começas a aprender o certo. Né? E demorei muito tempo a sair do certo. A sair do... Isto é assim, isto... O quinto grau é que resolve para o primeiro. Não tem... Estás a ver? E tem que ser sempre assim, e tens que buscar... Pronto. E demorei algum tempo a acreditar no meu próprio gosto. Não é? Tipo, na intuição. Tipo, se eu gosto disto, está fixe. Isto não tem que ser um clichê, ou não tem que ser uma regra que alguém definiu e que estava certo, ou sei lá, como é que usas aquelas cenas básicas, tipo, tu usas o wah-wah depois dos fuzzes, o wah-wah é o primeiro pedal sempre na cadeia. Man, é ou não é? Depende do que tu quiseres. No meu caso, não é. Mas demorou-me a ter esta confiança de eu não gosto do wah-wah antes, pronto, desculpa lá. Eu gosto do wah-wah depois do fuzz. Antes dos drives, depois do fuzz. É assim que eu gosto. Está bem. Não, nem mal. Não deixa de ser fixe aprender as regras antes de as quebrares, não é? Sim, claro. Mas gostava de ter tido... ao longo deste tempo tenho gravado muita gente, músicos em N fases de carreira, montes de gente bastante inocente ou ingênua na sua carreira, tipo malta que ainda não toca o suficiente para se avaliar, para se autoavaliar corretamente, e que por isso tem um desprendimento incrível com as cenas, que é espetacular, é incrível, é super espontâneo, super livre, super louco e super criativo, porque eles não se censuram, não se autocensuram. Há coisas piores, há coisas que não funcionam tão bem se não tiveres a autocensura no sítio fixe, mas por outro lado, exato, essa confiança de fazer as coisas que gostas, sem estar preocupado se é assim ou se não é assim, ou se é super criativo, é nesse sentido até mais que eu digo do que propriamente nas regras harmónicas, ou isso é aquela coisa do gostas, está fixe. Se gostas, é bom. E achas possível chegar a esse mindset depois de saberes as cenas? Eu estou lá. Já me estou a cagar. Eu sabia qual era a resposta. Eu já estou mesmo no... se funciona, funciona. Quero lá saber. Tipo, mas isto... Olha, por exemplo, um belo exemplo. Acabei de gravar, acabei hoje as misturas do disco de Blues Experience com Maria João. As minhas vozes gravei-as todas aqui em casa, aqui neste sítio, com o SM7 e com um micro a captar sala. Numa sala não tratada, com um interface de 2 pistas 1000 vezes pior do que o que eu tenho no estúdio. Está a soar altamente. Para que é que eu vou estar a questionar? Tipo, mas eu gravei isto. Não gravei isto com o meu pré-fixe que eu tenho. Eu tenho um pré que custa muito mais do que isto. E um outro micro que é da válvulas e é condensador. Não é um SM7. Se soa bem, uma coisa é não soar bem. Não é? Claro. Agora, se soa bem, está bem. E ter esta confiança. Claro que isto demora algum tempo também a tu teres esta assertividade, porque tens de ter passado por muita cena e teres uma base de experiência de não, ok, já comprei com isto, com isto, e isto está naquele nível, não é? Mas se calhar há 10 ou 15 anos eu achava que não era possível, ou há 20 anos eu achava que não era possível gravar um disco em casa. Porque também se calhar não era tão fácil, porque o material não era a mesma coisa que é hoje em dia, não é? Mas acho que esse kick de soa-te bem, segue, vai para a frente. Tipo, eu uso um pedal da Moore, é fixe este, é que eu ouvi dizer que o Stevie Ray usava um Tube Screamer de 1973, ou caraca, não é, mas é de 80 e tal, ou caraças. E esse aqui é a cena, não é? Para tocar aquele som tem que ter... Não, depende, se calhar nem curtes nada. Mas vais tocar com o rig do Stevie Ray e é horrível.
Exato. Para ti, né? Se calhar não vais curtir nada aquilo. Aquilo está feito para a medida dele, não é? Isso pode ser um bom segue aqui para o meu próximo ponto, que não era o próximo, mas agora que estás a estar nessa que é a questão do tom estar mesmo nos dedos. O timbre, uma grande parte do som que a gente saca na guitarra, diziam-me esta cena, e és capaz de ter ouvido essa história vezes sem conta. Eu tenho um ponto parecido com esse. Demorou-me um tempo do caraças a perceber o que é que a malta queria dizer com essa cena. Meu. Demorou-me muito a tempo mesmo. Também a mim, claro. Muito tempo. E o que é que as pessoas querem dizer com isso, já agora? Cada vez gente que não sabe o que é que já ouviu isso e não sabe o que é que se quer dizer. Quer dizer que realmente o teu toque, portanto, a maneira como atacas na mão esquerda, na mão direita, a palheta que usas, onde na guitarra é que estás a tocar, tudo aquilo, tudo isso que está nas tuas mãos, tem realmente um impacto enorme no timbre que vai acabar por sair do amplificador, eventualmente. Né? Portanto, não é tudo uma questão de gear, não é tudo uma questão de gastares muito dinheiro. Eu lembro perfeitamente quando da primeira vez assim que gastei um bom dinheiro no amplificador, de pensar, aí eu vou ter o melhor som de guitarra de todos os gajos, porque os outros gajos têm amplificadores muito mais baratos que o meu. E qual era o amplo caro que tu compraste? É no JSX do Joe Satriani, aquele que é grande. Só esse ou o Mark V, só podia ser um desses dois. Mark V ou o JSX. É mais caro para caraças e é muito bom e boeda grande e vai ser melhor do que todos os outros. Mas com um 412? Claro, então. Claro. Como assim, com 412? Então os bares pediam o quê? Uma 412, obviamente. Lá estás tu com as tuas perguntas. E tudo isso não passa de... Não é assim que funciona. A verdade é essa. O dinheiro ajuda para caraças, não é? A chegares a um sítio onde queres chegar, mas há muito disso que realmente está. Aliás, já contamos a história aqui no canal, daquela vez em que tocaste com o meu rig e um som que eu dizia que era aquele teu som da tua guitarra, afinal com a minha guitarra e com o meu rig era igual. Ou seja, já tive... com o tempo depois vais tendo uma série de experiências que te vão mostrando que realmente a cena dos dedos e da maneira como tocas tem muita influência. Eu acho que eu ainda não discerni bem o que é que faz o som, ou seja, sei que a individualidade de cada um faz o som, isso é garantido. Aliás, um exemplo, eu gravei os teus discos cá e o último, se não me engano, no meu estúdio, o último foi com a bateria branca do João, não foi? Foi. O último disco que gravamos cá no estúdio. O EP também foi. Acho que não, desculpa, o último disco que gravámos aí. Foi com a bateria do João, se calhar foi, não me lembro. Eu acho que o primeiro foi com a preta e o segundo foi com a branca. Acho que foi assim. E aquilo continua a soar o João, não é? E depois gravei os Soundbreaker com o Bruno Vitor a tocar a bateria na bateria branca do João, afinada pelo João, e não tem nada a ver o som. Nada. Parece uma bateria moderna, parece uma Pearl. Aquela Ludwig do João. E só tem a ver com o toque dele. A forma que... É uma soma de fatores. O que é que faz isso? Ainda não percebi. Na guitarra, eu acho que tem muito a ver com o fraseado. Mais do que com a interação com o instrumento. Acho que tem a ver imenso com a escolha de notas e com o... Ou seja, o vocabulário é que eu acho que define o músico e não propriamente o som. Sabes? Porque se todos tocarmos... Mas acho que o vocabulário, por si só... Se meteres no Guitar Pro uma frase escrita, ele vai-te debitar a frase daquela maneira. Acho que depois tem a ver com as articulações. É isso. Mas o vocabulário que eu digo, isso tudo faz parte. Ou seja, okay. Porque se todos tocarmos um Lá aberto, sem tocar, ele não soa muito diferente de uns para os outros. Onde só é naquele teu... As escolhas de notas que o gajo faz. Tens umas escolhas de notas que são mais assinatura, umas mais do que outras, por isso é que é fácil de imitar ou é possível imitar o som do B.B. King, por exemplo, porque ele tem aquele lick, mas é difícil tu imitares o som do B.B. King a fazer um fraseado a Albert King. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ou seja, tudo é misturado. Tu não consegues soar a Albert King sem atacar como ele, sem puxar as notas, e não consegues soar a B.B. King sem ser suave e sem ser...
É uma mistura das duas coisas, mas é um bocadinho... sabes quando um gajo vê uma entrevista que dás e dizes, estas não são as minhas palavras, apesar daquela ser a tua frase, aquilo não é o teu discurso, não é... E quem te conhece sabe que não foste tu que disseste aquilo, nitidamente. Eu acho que tem a ver um bocadinho com isso, essa assinatura. Não é só físico, não é só uma cena de vibras assim e atacas assim, porque senão era imitável, e eu acho que não é muito imitável por isso. Eu discordo contigo um bocadinho aí. É? Acho que podes mesmo ir à procura dessa cena pela maneira como atacas as notas, pela maneira como, especialmente mão direita, diria. Acho que tenho descoberto muito a cena, especialmente dos Kings, e que é mais um segue porreiro para outra cena. Quer dizer, a próxima cena é tua. Mas acho que especialmente em termos de mão direita, por um lado, e depois mão esquerda em termos de articulação, da maneira como ligas as notas, de vibrato e tudo mais, acho que isso é uma grande parte do timbre. Pois é, isso que eu digo. Mas eu é só temas para episódios novos. Exato. Eu isso considero vocabulário. Eu ponho isso no... Metes isso na mesma... Estou a perceber. Ou seja, o teu vibrato é tão importante como a escolha de notas, como a forma como se és agressivo. Por exemplo, tu tens um vibrato na guitarra, tens um vibrato super... estressante, tens uma cena, a tua forma de tocar é super tensa, tudo. Tu nunca tocas, não és muito soft a tocar, raramente me lembro de te ouvir a tocar assim, uma cena muito gentle, é sempre muito sempre super elétrica, atacada para caraças. Venenoso, termo técnico. Como? Venenoso. Venenoso. Exato. E isso caracteriza o teu som, os teus vibratos são rápidos, são tipo e loucos, são meio weirdo, assim, meio... Mas lá está, é quantificável, estás a ver? Não é só uma questão de... Eu percebo como é que relacionas isso com o fraseado. Não, ou seja, isto para mim é léxico. Para mim está na forma como tu terminas as notas, como atacas, como isso tudo é uma questão de vocabulário. Não estou a dizer as escalas que usas, mas sim. Tu se calhar terminas, fazes, sei lá, a nota do Albert Collins, aquela clássica que é a tónica, não é? É a nota do B.B. King. O B.B. King também vai buscar a nota, só que ele vai buscar lá em cima, aguda, com outro ataque, outra lógica, e o Albert Collins é normalmente na oitava mais aguda da primeira forma, né? daquela E-shape, né? E toca o e aguenta a nota e o vibrato, faz aquela característica. O B.B. King é faz o... Mas é isso que eu acho que dá para estudar isso. E acho que dá para, claro. Tentar replicar isso. Pois claro. O que eu digo é que não é tipo, onde é que ele acerta na nota? É neste, é entre o pick-up, não é tão simples. É mais um approach. Lá está, tens que ouvir. Primeiro que tudo tens que estar com o ouvido aberto e perceber bem analisar bem o que é que lá está. Depois há certas dicasitas que te podem fazer... Claro. É assim, para mim, tu és mais... Acho que estamos a concordar. Tu és mais obsessivo-compulsivo, és gajo para ir se ele está no centímetro 2 ou 3, né? Está bem. Se calhar eu é que não tenho paciência. Já fiz essa cena toda, por exemplo, o B.B. King. Cheguei à conclusão que ele palheta bué para baixo e muito ao pé do pick-up do neck, por exemplo, e bué de leve e super levezinho. Leve, mega leve. Portanto, isso tem um tipo de timbre completamente diferente se tocasses cá em baixo com um monte de força, né? Está mais abaixo. E então, acho que diria que esse tipo de cenas dá para estudar e dá para ir à procura. E, aliás, digo-te isto porque tem sido das coisas mais fascinantes que tenho estudado na guitarra nos últimos anos, sem dúvida, de longe. A questão de toque e de timbre de dedos, de som de dedos, de realmente o que é que consegues fazer com a guitarra desligada até. Sim, claro. Acho mesmo incrível essa cena. Eu, como é engraçado, eu nunca persegui o meu som e cheguei ao meu som por ser bué da preguiçoso. É uma cena... Por passar todas essas merdas ao lado disso que tu dizes e ver onde é que o B.B. King toca, que trabalhei na fome. Eu caguei para essa merda. Eu, na minha guitarra, no início, na minha Strat, eu tocava... a minha guitarra tinha 4 pickups, né, na minha cabeça. Eu tinha um humbucker em baixo, né, e 2 single coils. O humbucker é duplo, eram 4, era mais fixe. Tinha mais um. E depois eu punha isto onde não dava feedback. Era a minha
escolha era tipo, quando dava feedback eu mexia até parar. Exato, exato. Porque eu ficava ligado com um zoom direto ao PA. Então. Claro. Portanto, eu lembro-me de gravar o primeiro disco de Big Fat Mama e não saber que pick-up escolher para a guitarra. Lembro perfeitamente disso também. Não, tipo, soa bem, não ter nenhuma consciência, tipo, este tema é mesmo fixe com a Les Paul. É zero de consciência, é o que me... parecia-me gravar com aquela guitarra ou com a outra. E também tinha poucas guitarras, tinha muito menos do que tenho agora. Muito, muito menos. E demorei algum tempo a entender a lógica dos meus instrumentos e de cada instrumento. E ainda às vezes sabe-se Deus. Sabe-se Deus. Mas pronto, já tenho muito mais percepção. O gravar faz uma diferença incrível. O ter a experiência de estudo e estar sempre a manipular e não, isto vai ser para aquela guitarra, isto vai ser... Às vezes enganas-te, às vezes estás a pensar que aquilo é mesmo aquele som, chegas àquele amp e não era nada disto que eu tinha na cabeça. Sim. E isto liga-me ao meu terceiro ponto. É terceiro ou segundo? Já não sei. Terceiro. Já não me lembro do meu... ok. O meu segundo é o segundo dali. O meu terceiro ponto, que é parecido com este, que é o som. Eu gostava de ter percebido mais cedo que o som é minha responsabilidade e não do técnico de som. Durante montes de anos achei que tocavas e o técnico fazia magia. Exato. Montes de anos. Achei... Quando fomos gravar esse primeiro disco com o Nelson Carvalho, eu falei-lhe, tipo, olha, o som que eu curtia de sacar de bateria é o som do Blood Sugar Sex Magic. O som de guitarra é... Já não sei, não me lembro qual era a minha referência. Lembro do bateria, era mesmo o Blood Sugar, que era o nosso disco de flipação. Exato. E achava que era o Nelson que ia fazer esse som de bateria. Nunca me passou pela cabeça que a bateria tinha importância. Nunca. Bateria, o baterista? O baterista, o arranjo, que é outra das cenas incríveis. Por exemplo, eu com o Carl tenho estado a misturar o disco do Buda Power Blues, e o Carl é o terceiro baixista do Buda Power Blues. Eu não mexo no baixo, man. No baixo não tem nada, não tem automação, não tem nada. Tem o tratamento que eu faço ao baixo e está sempre fixe. Sempre. Está sempre no sítio. Mas demorou-me um tempo a encontrar o caminho dele e o Carl a encontrar o caminho dentro da banda. Claro. Ou seja, ele quando chegou a Buda Power Blues, o som dele era super sub, super abafado, super grave e não tinha recorde suficiente para a nossa formação. E andamos ali a trabalhar, ele foi vendo cenas, ele tinha o tom tudo cortado, quase todo. Agora já tem o tom aberto. Usava outras cenas. Portanto, ele, por exemplo, para Buda Power Blues usou um baixo com escala Maple, em vez de Rosewood, que é um bocadinho mais snappy. Yeah. Fomos mudando as coisas com o tempo. E é incrível, acabei as misturas deste disco, não tenho uma automação de baixo. Não tenho nada. O baixo está sempre no sítio. Ouve-se quando é para se ouvir. Fica escondido quando é para se esconder e tem muito a ver com o arranjo, que é uma cena que tem a ver com este ponto que eu digo, ou seja, o som é nossa responsabilidade, não é o som onde depois o treble no amp. É uma banda soa bem por si só. Uma banda que soa bem por si só, qualquer urso faz som àquilo. E está a soar bem, mas os instrumentos estão a soar bem antes de alguém ligar um PA. O microfone não carece. Claro, é isso. Ou seja, qualquer gajo põe os micros, sobe faders e está fixe. Porque a banda é equilibrada. Agora, quando tens um baterista que é mega inconstante e que tem uma tarola muito baixa e uma tarola altíssima, ou o guitarrista que tem um som de solo mais baixo do que o som de ritmo, que acontece para caraças, ou que tem um som de solo que é mortal, tipo, derrete a banda toda. Tens cenas, ou o baixista ou que tem o som mortal sempre. Exato. Ou o baixista que tem um mi bué volumoso e depois vai para lá e desaparece. Aquelas cenas, pronto. Quando a banda não é equilibrada e não tem cola, quando a banda não é uma banda, a cena não... Olha, um exemplo clássico para mim, uma das primeiras vezes que eu tive essa cena mesmo à minha frente, foi no casamento do Vasco, um amigo meu também, um guitarrista de Mão Morta, e de Mundocão também. E no casamento dele, ele tinha um backline na festa de casamento, fomos todos Mundocão e Mão Morta, éramos convidados, claro, éramos amigos dele. E ele tinha um backline lá, para o pessoal curtir e não sei o quê. E tocámos umas músicas e não sei o quê. E de repente, um backline mesmo, tudo aleatório, sabes? Daquelas cenas tipo, tudo dele.
bateria emprestada dele e um baixo, não sei o quê. Tudo aleatório. E os Mão Morta tocaram 2 temas ou 3 e era um disco. Tu vês aquela cena só, tipo, tudo no sítio, sabes? E ficas, puxando, estes gajos têm mesmo som de banda. Aquela cena de tu teres a noção, tipo, ok, é isto que se chama o som de banda. Som de banda. É isto. E eles não são uns mega tecnicistas, mas aquele coletivo tem aquele som que te soa ao disco deles. E isso demorou-me algum tempo. Era uma coisa que eu gostava de ter sabido mais cedo, porque tinha trabalhado mais cedo para alcançar isso. Teria tido melhores resultados. Apesar de o som sempre foi uma mega preocupação minha. Eu lembro de nós sacarmos discos, combinámos para ensaio, sacarmos o Made in Japan, eu e o Rui, para tocarmos juntos os temas e tentar ser igualzinho. Pá, não fazia a mínima ideia como é que se chegava àquele som, né? Tinha o Valve State e uma guitarra e pronto. Com o contour todo no mínimo, que era aquele som V, não é? Aí não. Como é que se tinha, como é que se pode ter o amp? Só assim. E pronto, era uma das... Boa. A tua. Vamos na terceira, faltam-nos 2 para cada um. Né? Não, falta a tua terceira. Pois, e faltam 20 minutos, por isso... É isso. Por isso é que eu te apressei. Bora lá. Olha, estavas a falar aí, portanto, a dizer aqueles que o som de banda deles não tem a ver com técnica, e uma das minhas que tenho aqui é realmente perceber que a técnica não é tudo, e tenho aqui uma agarrada a essa, que é estudar mais guitarristas, canções e estilos e linguagem, em vez de estudar só técnica. Não sei se me faço entender. Mas, portanto, houve uma altura qualquer em que eu não sabia, ou sei lá, não me surgiu que dava para estudar guitarra de outra forma que não fosse estudar técnica. Pois, claro, que não fosse só ser mais rápido. Que não fosse só ser mais rápido e estudar as técnicazinhas da guitarra, e lá está, na mesma altura onde eu ouvia pouca música, onde eu ouvia pouca variedade de música, ou seja, pensava... Também é um approach da música clássica, se pensares bem, não é? É o approach mais antigo, é o músico ser capaz de executar muito bem. Capaz de executar. Faz é todo muito sentido, antigo isso foi numa altura approach. em que andei no conservatório. Portanto, se calhar também tem a ver com essa doutrina que me Porque passava. é outro mindset. Tu na música Claro. clássica realmente esse é o teu principal E é válido. atributo. Se fores bom a tocar, tu não tens de ser criativo, porque os criativos estão no outro lado. Exatamente. Os criativos entregaram-te as folhas. Tu tens é que as ler bem e executá-las incrivelmente. Os Paganinis e os Rachmaninoff, né? A cena toda... Uma maneira de ver as coisas tão válida como outra qualquer. Eu é que até, sei lá, aos meus 17, 18, 19, não estava bem assim a ver outra maneira de fazer as coisas. Ou se calhar, estava a ver outra maneira, mas como estava focado em estudar aquilo e em ficar fixe naquilo, não tive logo abertura e não consegui logo, portanto não consegui logo fazer isso. Mas acho que realmente é super importante estudar guitarrista, estudar a linguagem deles e lá está esses pequenos pormenores de timbre e tudo mais. Estudar canções, se queres ser songwriter, né, no caso, estudar canções acho que é super importante, aprender canções e perceber porque é que uma coisa faz, porque é que as coisas acontecem assim, porque é que os timbres estão daquela maneira e há uma série de coisas que podes estudar ao estudar canções, né? E portanto fazer o caminho por esse lado, por um lado mais musical, em vez de um lado mais técnico. Acho que é importante. Apesar de lá estar, a técnica que fui apanhar nessa fase da minha vida em que só estudei técnica, ajudou-me. Claro, não ficaste aí, pronto, como é lógico, isso tudo tem um contributo e as descobertas que fazes inocentemente depois também tem um contributo interessante, ou seja, enquanto não sabes aquilo, enquanto aquilo não é claro para ti, também quando descobres que, ei, espera aí, não é tudo técnica, o kick que dá a seguir a isso também é impagável, porque de repente tens uma avalanche de informações. Opa, eu lembro-me perfeitamente que veio um bocadinho no seguimento dessa cena e já falamos sobre isso, quando o pessoal dizia, opá, o simples, a simplicidade é mais difícil do que a complexidade. Tipo, uma coisa simples é mais difícil que uma coisa complexa. Como assim? Como é que uma coisa simples é mais difícil? Se é simples, é simples. Por definição, não é. Uma coisa complexa é mais difícil que uma coisa simples, não é? Uma coisa mais fácil é mais difícil que uma coisa mais simples, mais fácil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né?
E demorou-me algum tempo a perceber essa cena que falavam, por exemplo, eu tive durante muito tempo aquela coisa, os Beatles não sabiam tocar. Sabes, aquela cena tipo, gostar de bandas tipo Deep Purple, ou Zeppelin, ou Hendrix, ou Pink Floyd, que eram tudo músicos muito mais tecnicistas, né? Muito mais elaborados. E tipo, os Beatles nem sabiam tocar, o John Lennon mal sabia tocar guitarra, e demora algum tempo a dar a volta, a perceber, tipo, ok, onde eles não sabiam fazer nada, eram incríveis. E acho que tem tudo a ver. Não sabiam nada. Pois, mas que é mais assustador, não é? E tinham 18 anos, ou caraças, quando fizeram aquelas cenas todas incríveis. Exato. E acho que para perceberes isso tens que ter cultura musical para perceber isso. Não é? Claro. Não vais perceber isso só se estiveres só a ouvir cenas super tecnicistas e se não abrires realmente o horizonte para começares a ouvir música, talvez música de raiz. Acho que a grande entrada para essa cena é começares a ouvir blues e começares a ouvir soul e essa música de raiz. Eu até gosto... Tudo que é bom nessa cena não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com nada. E eu até gosto das outras áreas de música de raiz, tipo Cabo Verde, Cuba, Brasil, ou seja, sempre fui fascinado, Cabo Verde e Cuba muito, Brasil muito também, no fundo, na realidade, estas três músicas afrodescendentes, no caso de Cabo Verde não é afrodescendente, é 100% afro, mas a música do Brasil, a cena que vem toda da mesma linha do blues, não é? Com asas diferentes, com twists diferentes. O blues ficou mais celta, a música cubana e a música de Cabo Verde e tudo ficou mais presa à nossa música de raiz, ou à espanhola ou à portuguesa, né? E a música do Brasil também ficou mais presa às nossas músicas tradicionais, e depois a bossa nova vai buscar a cena ao jazz, mas continua a contribuir com a cena do Brasil. E isso, pá, montes de músicas, sei lá, há montes de músicas El Son que são primeiro e quinto grau. A música não mexe e é uma cena aquilo, é um poder. Tipo, como é que estes gajos fazem? Pá, e no outro dia estive a ver o Buena Vista Social Club e aquilo é avassalador para mim. É tipo, como é que estes gajos conseguem imprimir uma cena tão energética, tanta cena numa nota? Tanta carga, tanta coisa num... Está aqui tudo. E ele só cantou uma cena tão simples, tudo fácil, aquilo parece tudo fácil, tudo... E não é nada fácil, né? Porque aqueles tipos... mexe-te emocionalmente, que é o objetivo. Exato, é isso. É uma forma de expressão. Olha, nem é nada que tenha aqui na lista, mas é uma coisa... É perceber que o objetivo da música é isso, é mexer contigo e com outras pessoas emocionalmente. Acho que é uma coisa que se calhar... Claro. Opa, e eu entendo quem gosta de montanhas russas ou de filmes de terror, que tem que ter um nível de... Ou seja, comparando isto com a música, tens de ter um nível técnico interessante para ser aliciante, né? Se calhar às vezes também gosto de ir a uma montanha russa, não gosto de viver lá. Pois, exato. Mas eu entendo que às vezes o thrill para malta, para certa malta, é ser desafiado, é aquilo ser impossível de fazer, ser tão difícil que tu não parece humano. Pronto, é outro mindset. E é fixe, mexe contigo emocionalmente de outra maneira. É isso, é outra forma de mexer contigo. Eu também acho isso. Olha, o meu ponto 4, tentámos acabar isto. Quer dizer, não acabar o programa sem dizer os 5 pontos. Sim. O meu ponto 4 é, eu gostava de ter sabido mais cedo que isto era uma maratona e não um sprint. Gostava bastante de perceber que isto é um caminho vitalício, apesar de eu nunca, eu decidi ser músico com 14 anos, portanto, no 9º ano, quando eu estava no 9º ano, no verão, ou seja, está a fazer anos, a altura em que eu decidi. Foi tipo esta altura, junho, acabaram as aulas e eu disse, pá, tinham saído de Nirvana. Estás a dizer essa cena aí, hoje, ou nos próximos dias, faz anos que te caiu o meu primeiro gig. E eu pensei, tipo, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. E nunca mais pensei em, depois quando deixar de ser músico, isto nunca mais, desde esse dia, que isto é 100% claro para mim. Isto é a minha cena, não há reforma. Não há plano B. Só tenho reforma se não me puder mexer mais. Porque de resto não tenho uma altura em que agora já estou a ficar velho, não vou tocar. Mano, é até ninguém me aguentar mais.
Não tenho, nem sequer tenho o pudor de sair em alta. Todo lixado. Tipo jogador da bola, que é tipo, pá, agora estou no meu prime time, não vou sair, que assim o pessoal lembra-se de mim, eu quero que se lixe. Eu vou até desafinar que 100%. Esteja a ser uma vergonha. Num boteco qualquer, numa porcaria qualquer, ali um cantinho. Também me vejo um bocadinho assim. Mas, por acaso, gostava de ter sido mais preparado para não estar à espera do... Eu perdi ali um tempo da minha vida, quando era mais miúdo, à espera do breakthrough, sabes? À espera de... Pá, quero altamente eu ter um mega single e isto, bater na rádio, ser famoso. Não ser famoso para ser conhecido, mas para poder tocar em mais sítios e ter caixas fixes. Pode acontecer. E poder viver bem disto. Pronto. Pronto, mas houve uma altura... Em que só esperavas por isso? Não, houve uma altura que eu estava à espera disto, tipo, isto pode acontecer e quando é que vai acontecer e estás com aquela ânsia e esqueces-te de fazer um caminho... Fixe. Ou seja, de estar mais cool e procurar o teu caminho, porque isso provavelmente nunca vai acontecer. E se acontecer, tu não achaste que aconteceu. Já tivemos essa conversa várias vezes. Não, às vezes, se calhar... Pois, se calhar para mim já aconteceu, mas eu acho que não. Acontecem cenas super fixe, um concerto brutal, uma cena, sei lá, a tua música passa na Rádio X, uma coisa qualquer onde trabalhaste passa na não sei quê. E o que pode ter eu de 14 anos era... Incrível. É fixe. Pois, eu outro dia estava a dizer a mim próprio. Estava a editar o Vamos Falar de Blues com o João Cabeleira e a pensar, man, tu estás a editar o Vamos Falar de Blues com o João Cabeleira? Tu estás ali na imagem a tocar com o João Cabeleira. Isto, para mim, de 14 anos, era impensável. Impensável. E o João Cabeleiro é um amigo meu. Eu já não sinto aquele kick. Sinto um grande orgulho, porque gosto. Pá, é um gajo incrível, mas não me parece uma cena tão incrível como na realidade é. Ou seja, quando estás a vivê-la, parece que... Porque não chegas lá de repente, né? Aquilo foi todo um percurso, conheci o João e tornamos amigos e a cena passou a ser mais convencional, mas de vez em quando ainda me acordo a mim próprio, tipo, olha, já viste o que aconteceu aqui? E, porra, tiveste aqui uma cena brutal. Percebo. Ora, o teu quarto ponto, temos 7 minutos. O meu quarto ponto seria perceber um bocadinho mais cedo a importância de groove e de fio. Em vez de... Também tinha esse. Tem a ver um bocado com essa cena de estar só numa da técnica ou de outra coisa qualquer. E realmente a questão de, por exemplo, de poderes tocar um groove laid back, poderes tocar um groove na batata ou à frente do groove, teres o power de, com um riffzinho de guitarra, meteres as pessoas a dançar, por exemplo. Na altura que fazia mais bares, tinha um objetivo todas as noites, que era, quando começava, se fosse o caso de tocar a canção do Stevie Wonder, Superstition, começava eu sozinho na guitarra e, começando eu sozinho na guitarra, o riff de guitarra tinha que pôr pessoas da plateia a dançar, senão estava mal. Senão era um e está. Se não fizer, está. Nessa mal. Música está mesmo mal. Completamente mal. Tudo mal. E então perceber isso mais cedo teria sido porreiro. Eu tinha esse ponto de uma forma parecida, mas o tempo, para mim, há malta flipada com afinação e com cenas. O tempo é onde eu sou completamente obcecado. Uma cena fora de tempo é horrível para mim. É mesmo horrível. É pior do que uma cena... Há cenas desafinadas que eu nem noto que estão desafinadas. Passa-me completamente ao lado. Fora de tempo sou-me um lodo. Sou mesmo mau. Opa, e agora, o que é que eu estive a gravar? Estive a gravar qualquer coisa em cima de uma cena... as cenas de Trio Pagu, nós estamos a preparar 2 temas de Trio Pagu à distância. Cada um em sua casa. É horrível, meu. Eu estou a tocar com uma cena que não mexe comigo. Toco bem de mal. É horrível, detesto isto. Já não gravava sem ser em banda há séculos. E é horrendo. É uma cena... Bem, gravei o disco anterior do Trio Pagu assim e foi bué de difícil. Tive que andar a mexer montes de cenas no tempo e tudo. Quando um gajo grava as backing tracks deste disco de Buda Power Blues, não tem um edit. E está tudo no sítio, porque nós estamos todos errados ao mesmo tempo. Portanto, ao mesmo tempo, precisamente. Nós não estamos mais certos. Erramos juntos.
Precisamente. E essa cena eu gostava de ter percebido mais cedo que o tempo é mesmo... É a cena mais importante da música, para mim. O timing, nem é bem o tempo, é o timing. E o tempo é uma ferramenta, que é uma cena que eu gosto imenso de usar. Ou seja, não tens que ser um metrónomo. Não. Tens que ser... O teu tempo tem que ser interessante para a música. Podes acelerar no refrão, não tem mal nenhum acelerar no refrão. Nem atrasar. Tem mal é quando fica mal. Quando soa mal, tipo, isto perde o de energia. Isso tem mal. Agora, quando sentes, tipo, porque esta cena está com um power, está cada vez mais, tipo, o Manish Boy, é isso? É sempre a acelerar? Tantas. Quanto mais tenho consciência disso, e às vezes vou ouvindo canções, cenas, especialmente cenas antigas, lá está, que não seriam feitas como trono. Ainda há dias estava a ouvir o Money, dos Pink Floyd, né? Aquela cena em 7. Tipo aquilo depois do solo já está noutro tempo completamente diferente. Eu lembro-me que era uma cena que também era uma música que cheguei a tocar em banda e que dizíamos, no fim do solo, aquilo se calhar estamos a acelerar um bocadinho, se calhar não o disco está assim, meu. Se for-se ouvir a cena como deve ser, está lá assim. Tem um bem de piada. Isso é mesmo interessante. E lá está, isto era outro episódio. Estar a falar claro, sobre tudo isto são game changers. O meu quinto, para ver se acho que vamos conseguir terminar. Vou ser bué de rápido. Bora. Não vale a pena comprar barato. Pronto. Gosto desse. Está dito. Gastei tanto dinheiro a comprar merdas baratas, mano. Juntava esse dinheirinho e comprava uma cena como deve ser. Jesus. Aqueles gajos que compram um Blues Junior gastam 800 euros no cabinet novo, 300 euros no speaker Blue Alnico, 400 euros no não sei o que. Foda-se, gastaram 2.000 euros num Blues Junior, velho. Eu comprava o Super Reverb, estava feito o assunto. Podes crer. Não vale a pena micros, guitarras, tripés, cabos. Não vale a pena comprar barato. É a cena... mais vale poupares um bocadinho, juntares e comprar uma cena, o barato, estou a dizer barato, comprar aquelas cenas de negócio da China, não é? Aquele pedal normal custa 150 euros e tu compras um a 23. Não vai correr bem essa cena. Não. Hoje em dia, já há umas exceçõezinhas, já há assim umas coisas interessantes. Mas por norma, não é para inventar. Não vale a pena inventar. Mais vale ter menos e mais fixe do que estar à espera de comprar aquela Epiphone que é igualzinha à tua 335. Lá está. Eu não tenho 40 guitarras, tenho 3 um bocado por causa disso. Tenho estes 3 brutais e gosto para caralho disto. Não vale a pena mesmo. A menos que queiras uma cena de merda. Tipo, se compras uma guitarra cheap porque queres aquele som, pronto, aí não há maneira de... Se tiveres uma boa, ela não vai soar assim. Tipo a Dana Electro, ou Bass 6, ou... Também tenho um Bass 6, mais barato. Pois é isso. Mais baratinho. Porreiro. Bom, olha, só para acabar aqui com o meu último ponto, diria que aprender outro instrumento, acho que é muito fixe. Estou nesse processo neste momento. Estou a ter aulas de bateria com o Nico e estou a curtir para caraças. E acho que podia ter feito isto há mais tempo também. Tive a oportunidade de aprender um bocadinho de teclado há uns tempos. A cena da voz, se calhar, poderia ter começado um bocadinho mais cedo também. Acho que aprender outra coisa traz sempre coisas novas para aquilo que tu já sabes. Sim, eu acho que a cena de gravar, por exemplo, foi das cenas que mais me fez evoluir a tocar, foi ouvir-me gravado e gravar e saber como é que... o que é preciso, ou seja, ouviste de fora, não é? Isso eu acho que é uma... nós fazíamos montes disso, gravávamos, filmávamos os concertos em VHS e víamos os concertos juntos, como banda. Tipo, aquilo não está fixe, aquilo que fizeste... Fazíamos para caraças isso, nos primórdios, depois um gajo deixa de ter paciência e tempo, não é? No início de banda, fazíamos bué de vezes isso. Juntávamos para ver o vídeo e alta cena aquilo. Normalmente era aí que merda aquilo. Alta cena era raro. Dizer. Havia cenas fixes, mas nós não dizíamos. Só andávamos a catar os erros. Tipo, aqui demoraste muito a entrar, ali fizeste não sei o quê, aqui tem que ser. E isso acho que é fixe. Chegamos ao fim, Vitor Bacalhau. Parece que sim. E diz-me isto.